Senhor, pela vida da nossa pastora. Shalom, igreja. Ih, tá fraco. Shalom, igreja. Agora melhorou. Glória a Deus. O Senhor é bom. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom poder cultuar ao Senhor e estarmos na presença dEle. Amém? Desde já gostaria de aqui parabenizar todos os pais que estão aqui presentes. Amém? Que Deus continue aí abençoando vocês. Que o Senhor continue dando direcionamento, sabedoria de Deus. Amém? Para que vocês conduzam os filhos, a família e tudo aquilo que o Senhor entregou nas mãos de vocês. Amém? Porque pai, ele tem uma grande responsabilidade. Amém? É o sacerdote ali do lar, sacerdote da família. Então, Deus incumbiu, né, uma grande responsabilidade aí. E eu creio que o Senhor continuará direcionando, guiando vocês em nome de Jesus, para que vocês venham exercer com excelência esse chamado do Senhor. Amém? Glória a Deus. Gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel 24. Vou tentar ser breve. 2 Samuel 24, capítulo 24. Segunda Samuel 24, capítulo 24. E a palavra do Senhor diz assim: Porém, o rei disse a Araúna: Não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Amém? Davi, aqui dentro desse contexto, ele precisava levantar um altar ao Senhor. E ele precisava levantar um altar de oferta ao Senhor. E um homem chamado Araúna ofereceu ali, né, gratuitamente para Davi o lugar, os bois e tudo que seria necessário para que Davi viesse usar para oferecer esse holocausto. E Davi, ele tinha duas opções: aceitar ou não aceitar aquilo que Araúna estava oferecendo a ele. E dentro desse contexto, né, se Davi ele aceitasse o que Araúna estava oferecendo a ele, é claro que seria muito mais fácil, porque já estava ali tudo preparado, né? Era muito mais confortável para Davi e não iria lhe custar nada, porque não iria sair do bolso de Davi. Araúna, ele iria, né, entregar ali sem custo nenhum, né, para Davi. Só que Davi, ele pega e ele vira para Araúna e ele fala: Não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus um holocausto que não me custe nada. E isso fala muito mais sobre relacionamento com Deus, amém? Porque existe uma adoração que muitas vezes ela não custa nada. E que adoração é essa? Uma adoração que é fácil adorar. Em que sentido? É fácil adorar quando tudo vai bem. É ou não é? É fácil agradecer ao Senhor quando nós pedimos a Ele e o Senhor, Ele nos responde, Ele nos entrega aquilo que nós pedimos a Ele. Sim ou não? É fácil dizer ao Senhor: Senhor, Tu és bom, quando uma resposta daquilo que nós estamos esperando chega até nós. Mas existe uma adoração ao Senhor que nasce muito antes da resposta de Deus para as nossas vidas. E Davi, ele entendeu aquilo, que seria colocado ali no altar, né? E precisava carregar uma parte do seu coração, precisava carregar
algo que viesse de fato ter um custo a ele, né? E o que custava ali para Davi iria revelar o que de fato realmente importava. Ou seja, se Davi, ele pegasse, olhasse para toda a situação e falasse, não, vai ser mais fácil Araúna pegar e ofertar, vai ser mais fácil Araúna entregar, porque eu não vou precisar sacrificar, eu não vou precisar ofertar, não vou precisar entregar nada ao Senhor. Ele vai fazer tudo e está tranquilo. Só que aquilo iria revelar, de fato, o que mais importava para Davi. Se era, de fato, ele estar ali levantando um altar a Deus ou qualquer outra coisa que poderia vir. E muitas vezes nós precisamos compreender e entender isso, que o que de fato nos custa. O que de fato irá revelar aquilo que está no nosso coração. Porque quando algo realmente é importante para nós, nós nos sacrificamos por aquilo, é ou não é? Uma mãe, um pai se sacrifica pelos seus filhos, sim ou não? Um pai que está aqui, né, ele se sacrifica, né? Vamos para o contexto paterno, porque hoje é dia dos pais. Um pai, ele vai lá, ele se sacrifica. Em que sentido? Que ele tem que sair da sua casa todos os dias para trazer um sustento, para trazer proteção, para trazer ali algo para a tua família. Ou seja, é um sacrifício. Ele tem que levantar de manhã, ele tem que trabalhar. Muitas vezes ele chega tarde, muitas vezes ele não consegue ali, né, chegar cedo. E às vezes ele tem que sacrificar o seu período de descanso para poder ter um tempo com o seu filho, para poder estar ali, né, passando tempo com os filhos. E muitas vezes isso nos custa, porque eu poderia muito bem estar chegando na minha casa, eu poderia muito bem estar tomando um banho, comendo e descansar, só que eu entendo que eu tenho que formar alguém, eu tenho que participar daquilo que está por vir, eu tenho que participar da formação para que os meus filhos venham viver algo extraordinário. E esse é o papel do homem, do pai, do sacerdote da casa, que vai estabelecer a proteção, que vai estabelecer a provisão de Deus, que vai trazer a paternidade ali para aquelas crianças, para aqueles jovens que estão dentro do lar. E isso muitas vezes custa. Por quê? Porque você vai estar sacrificando o seu tempo, você vai estar sacrificando o seu sono, você vai estar sacrificando algo ali que lhe custe, amém? E muitas vezes quando nós temos um sonho e nós queremos alcançar um sonho, quem é que tem sonho aqui? Se eu perguntar, todo mundo tem sonho, é ou não é? Todos nós temos sonho, e quando nós temos um sonho, nós abrimos muitas vezes mão de algumas coisas para poder alcançar, que nem me lembro eu, na época que eu decidi fazer faculdade, eu lembro que eu deixava de passar os finais de semana com os meus amigos para poder estudar, eu deixava de pegar e comprar uma roupa porque eu tinha que pagar minha faculdade, ou seja, eu sacrificava talvez algo que eu gostava de fazer, por quê? Porque eu estava investindo tempo em conhecimento, eu estava investindo tempo em algo que eu projetei para a minha vida. E muitas vezes é assim, né? Quando nós temos um sonho, quando nós temos objetivos a ser alcançado, alguma coisa nós precisaremos sacrificar para que nós venhamos alcançar com êxito aquilo que está reservado para nós lá na frente, amém? Então Davi aqui, nesse contexto, ele sacrificou algo, e Davi, ele estava dizendo, Deus, ele não merece uma entrega que não tenha valor para mim, uma entrega que seja de qualquer forma, algo precisa me custar, algo precisa valer ali para mim, para que eu venha entender de fato que eu estou entregando, que eu estou sacrificando, que eu estou oferecendo a Deus. E isso não era porque Deus, ele precisava, né, da oferta de Davi, não que Deus, ele precise do nosso dinheiro, não, Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, mas o que nós precisamos entender é que Deus, ele merece ter o primeiro lugar do nosso coração. Deus, ele não precisa do meio do teu dinheiro, mas ele precisa estar como primeiro lugar na minha e na tua vida. Porque se Deus não estiver em primeiro lugar na minha e na tua vida, de nada adianta as demais coisas. E talvez essa seja a reflexão que nós temos que fazer hoje. O que a minha oferta diz sobre o lugar que Deus ocupa na minha vida? As ofertas que você tem entregado a Deus, o
que significa? Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Qual é a posição que Deus ocupa? Será que realmente Ele está no primeiro lugar? Será que realmente Ele faz parte ali do primeiro de tudo na tua vida? Porque nós podemos cantar que Deus é o primeiro, sabe? Que Deus é aquele que está sobre tudo na nossa vida. Nós podemos vir aqui, nós podemos levantar nossas mãos, nós podemos declarar: Senhor, eu te amo, como diz a canção. Mas quando chega o momento de entregar, o nosso coração revela realmente naquilo que nós acreditamos. Porque todas as vezes que nós viemos aqui à frente ofertar algo ao Senhor, o nosso coração está revelando aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que de fato nós entendemos sobre quem Ele é e não sobre o que Ele pode fazer. Porque quando nós entendemos verdadeiramente quem Deus é, nós não se preocupamos com o que Ele pode fazer, porque um pai, ele sempre vai querer dar o melhor para o seu filho. E quando nós temos a plena convicção de quem Deus é, Deus ele vai se encarretar, Deus ele vai fazer tudo aquilo que nós precisamos sem nós nos preocuparmos com o dia de amanhã, a não ser se preocupar em entregar ao Senhor, em sacrificar ao Senhor, em sermos uma oferta viva e verdadeira diante do altar do Senhor, porque nós temos que ser uma oferta viva. Pastora, me fala onde eu tenho que ser uma oferta viva. Tem exemplo maior do que o exemplo de Cristo Jesus, no dia que Ele pegou, Ele se entregou como carne, como homem, como eu e você naquela cruz, por amor às nossas vidas. Tem exemplo maior do que esse? Um homem como eu e você se entregou naquela cruz do Calvário por amor a nós, ou seja, Ele deixou que nós também temos que ser esse exemplo de morte de cruz. A palavra de Deus fala: tome a sua cruz e siga Jesus. Todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que negar o nosso eu, nós temos que negar as nossas escolhas e seguir Jesus. E isso também fala sobre sacrifício. Porque sacrifício não é sobre só vir aqui na igreja, não é só sobre participar num culto, não. Sacrifício fala de algo diário, algo que nós temos que entregar diariamente, algo que nós temos que ofertar diariamente ao Senhor. A nossa vida tem que ser um sacrifício de devoção diária ao Senhor. Em tudo quanto nós vamos fazer, em tudo que estiver relacionado a ela, tem que ser um sacrifício, tem que ser um altar de adoração a Deus. Porque talvez você não tenha entendimento, mas a adoração fala sobre o serviço de oferecer algo a Deus, de entregar algo a Deus. Quando eu entendo o conceito de adoração, eu entendo que eu vou entregar, que eu vou me sacrificar e eu vou estar adorando, eu vou estar me entregando ao Senhor. Eu não sei se você já fez a divisão dessa palavra, adoração. Ou seja, não tem como eu entregar algo que não gere dor, que não gere sacrifício ao Senhor. Eu não sei se você está conseguindo entender. Adoração. Existe uma dor que tem que ser posta em ação, em sacrifício diante do altar do Senhor, para que nós venhamos viver a plenitude daquilo que o Senhor preparou para nós. Às vezes você está passando por um momento difícil na tua vida, às vezes você está passando por uma dificuldade. Ei, mas é para que algo venha a ser gerado, é para que algo venha a ser moldado, porque novos níveis de alcance o Senhor ele quer te levar. Deus ele não vai nos levar em novos níveis de alcance enquanto nós não entendermos que existe um caminho, que existe um processo, que existe algo para ser ali percorrido até nós chegarmos na proposta ao qual Deus ele já designou para as nossas vidas. E isso fala da nossa área financeira também. Deus ele não vai pedir para que nós venhamos entregar algo que não tenha valor para nós. Muitas vezes Deus ele vai pedir para nós algo que nos custe. Quer outro exemplo? Ana era uma mulher estéril. Ana não podia gerar. A palavra de Deus fala que Deus cerrou a madre de Ana. Deus fechou o ventre de Ana e fez com que ela não gerasse. E Ana, diante da tua dor, Ana, diante do teu sofrimento, ela chega diante do templo, ela começa a orar, ela começa a falar para o Senhor: Senhor, eu quero, Senhor, gerar um filho.
filho, Senhor, e se o Senhor me der, esse é o meu sonho, essa é a minha promessa, eu vou entregar ele como sacrifício no teu templo. Eu não vou carregar a promessa nos seus braços, porque eu sei que aquilo que é gerado não é para mim, é para ti, Senhor. Então eu vou oferecer Samuel, Senhor. Eu vou trazer Samuel e ele vai aprender com o sacerdote, e eu creio que algo poderoso Deus vai fazer. Ou seja, Ana não estava simplesmente gerando um filho, Ana estava gerando um profeta que iria mudar toda a nação, toda a geração. E aquilo que você não está gerando hoje não é algo comum, é algo que vai mudar toda uma geração, é algo que vai mudar a tua casa, é algo que vai mudar a tua família, a tua descendência, a tua parentela. Então nós não podemos chegar aqui diante do altar do Senhor e entregar simplesmente algo comum para Ele. Nós temos que entregar aquilo que nos custe, nós temos que entregar como oferta viva diante do Senhor os nossos sacrifícios. Eu não sei se você consegue entender nessa noite, mas Deus, Ele quer nos elevar de nível. Deus, Ele quer fazer com que algo venha a ser estruturado no mundo espiritual, para você, para tua casa, para tua geografia, para tua parentela. Mas nós precisamos sacrificar aquilo que nos custa. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. A tua oferta, ela não vai comprar bênção, irmão. A tua oferta, ela não compra bênção. A oferta, ela revela o que está no altar do teu coração. Ela vai revelar o que está no altar. E o altar, ele fala de entrega. O que é que você está disposto nesse tempo a entregar ao Senhor? Qual é a oferta que você está disposto a entregar ao Senhor nesse tempo? Sabe, talvez você esteja aqui ouvindo e falando: o que é que eu vou entregar ao Senhor? Decida hoje no teu coração entregar o que te custe. Mesmo que seja, sabe, sacrifício para você, entregue no altar do Senhor, porque tenha certeza que Deus, Ele vai fazer abundar muito mais sobre a tua vida. Sabe, Davi, ele poderia ter oferecido algo que não lhe custasse nada, mas Deus, Ele não queria apenas um altar ali bonitinho, não. Deus, Ele queria um coração contrito, um coração rendido, um coração totalmente quebrantado a Ele. Amém? E hoje talvez Deus não esteja olhando, sabe, para a quantidade, para o tamanho do que você está ofertando, mas o Senhor, Ele está olhando para o teu coração. O Senhor, Ele está olhando para o teu coração e levando você a enxergar: será que Deus está realmente no primeiro lugar? Porque a própria palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é buscar só em uma área da minha vida, não, é buscar em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas, Deus, Ele tem que estar como primeiro. Deus, Ele tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o primordial. Em todas as áreas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, porque Deus sabe o que eu e você precisamos. Ou seja, quando eu estou disposto a me sacrificar, quando eu estou disposto a me entregar, quando eu estou disposto de fato a me entregar para viver o reino de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Ai, Deus, mas eu não quero. E Deus pegar e falar: vai, você vai ali, você vai pregar para fulano, você vai pregar para ciclano, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E você: Deus, mas eu não quero, mas eu entendo que isso é sacrifício para mim, mas Deus está em primeiro lugar. Ei, eu não vou reter, eu vou lá, eu vou fazer aquilo que Deus me ordenou a fazer. Eu vou sacrificar, eu vou entregar aquilo que me custe, mesmo que isso vá me doer, eu vou viver o propósito de Deus. Nós precisamos entender. Nós não podemos mais ficar parados, se limitar naquilo que Deus, Ele já falou, naquilo que Deus, Ele já preparou para nós. Até quando nós iremos reter? Até quando nós iremos ficar paralisados naquilo que Deus, Ele já está falando? Ó, vai, viva o ide, prega o evangelho, sacrifique, oferte, entregue, faça isso e faça aquilo. E muitas vezes: mas será que é Deus mesmo que está falando? Mas será que é Deus mesmo que está direcionando? E muitas vezes nós ficamos esperando um sinal cair do céu, sendo que Deus está falando só para você: vai, sacrifique, entregue, renuncie o que precisa renunciar nesse tempo, porque eu vou mostrar o caminho, eu vou trazer a direção. Amém?
entregue nesse tempo. Esteja com o coração rendido. Esteja com o coração totalmente contrito e quebrantado ao Senhor. Porque quando Deus, Ele ocupa o primeiro lugar das nossas vidas, o dinheiro, ele deixa de ser o Senhor e ele volta a ser uma ferramenta. Porque todo o dinheiro que Deus, ele coloca na nossa mão é uma ferramenta para que nós venhamos trabalhar, para que nós venhamos investir. Investir em quem? Muitas vezes investir em pessoas, muitas vezes investir em coisas que nós não queremos investir, achamos que é balela. Por quê? Porque existe milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo perdida, precisando apenas de uma palavra. Jesus te ama, Jesus vai mudar a tua história. E o que nós estamos entregando e sacrificando para que essas vidas venham ser mudadas? O que nós estamos sacrificando e entregando para que essas vidas venham de fato entender e conhecer o mesmo Deus que eu e você um dia conhecemos? E talvez esse seja o tempo de nós vivermos essa mudança de entendimento. Talvez esse seja o tempo de nós vivermos essa mudança de mentalidade, amém? Porque não é sobre nós, é sobre aquilo que Deus, ele pode fazer. Não é sobre nós, é sobre o que Deus, ele pode mover através de nós, amém? Separe seu dízimo, sua oferta, sua primícia, em nome de Jesus. Você que quiser ofertar, tem o Pix no telão. Nós temos a maquininha na lateral da igreja, fique à vontade. E a oferta, eu sempre digo, é aquilo segundo você propor. Segundo você propõe no teu coração. Então entregue algo que lhe custe nessa noite. Faça uma entrega de sacrifício ao Senhor nessa noite. Ai, pastora, mas vai doer, vai ser difícil, mas tenha certeza que você tem um Deus todo-poderoso, que Ele irá te recompensar. Que Ele irá trazer exatamente tudo aquilo que você tem clamado, tudo aquilo que você tem pedido a Ele. Deus, Ele sabe exatamente do que você precisa, amém? Levante a tua oferta, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, a tua oferta, as ofertas dos teus filhos, Pai. Abençoamos os dízimos, as primícias, consagramos, Senhor, a Ti, Pai. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar cada casa, cada lar, Senhor, aqui representado, Pai. Senhor, e que hoje, Pai, nós venhamos, Senhor, entender, Pai, Senhor, que nós temos, Senhor, que sim, Senhor, negar a nós mesmos, as nossas vontades, Pai, e viver tudo conforme, Senhor, aquilo que o Senhor preparou e reservou, Pai. Que nós venhamos, Senhor, entregar de fato, Senhor, um sacrifício real, um sacrifício verdadeiro, algo que nos custe, Pai, diante do Teu altar, Pai. Senhor, nós queremos desde já Te agradecer, Te louvar, Pai, Te engrandecer. Se tiver alguém aqui, Pai, que estiver, Senhor, precisando de uma porta aberta, Pai, direcione, conduza, Senhor, mova, Senhor, todas as coisas, Senhor, nesse tempo, Pai, para que, Senhor, os Teus filhos venham romper, Pai, e viver tudo aquilo que o Senhor reservou e preparou, Pai. Nós, Senhor, abençoamos, Senhor, cada casa, cada lar, cada família aqui representada, em nome de Jesus, e amém. Pode trazer a tua oferta. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, cai o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade e cai o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descanso em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor.
viva no Senhor.